Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Cara, eu vou te falar uma coisa, uma verdade, assim, sabe? Eu geralmente estruturo, né? Faço uma estruturação de roteiros aqui, porque eu acho assim, quando eu quero falar sobre uma coisa, então, tipo assim, geralmente eu já escrevi sobre, porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de escrever, então eu tô parada, né? Não tô escrevendo nada, mas. E eu já vi até um meme que é engraçado, né? Tipo assim, as pessoas que leem, todo mundo bonitinho. As pessoas que escrevem, todo mundo fudido. É bem sobre isso. Então... E eu não tô, né, mais escrevendo e tal. Peraí, eu vou ter que ligar essa luz aí. Pronto, porque eu tô super empenhada em outras coisas na minha vida, então realmente não dá, né? Mas ainda assim eu anoto, né, muitas coisas e tal, e dentro disso de coisas legais que eu vi e coisas que eu acho legal trazer no canal, né? Esse canal aqui é para incentivar a reflexão, não dar resposta. Ai, se você tá procurando alguma coisa mais chicadinha, polidinha, então você não vem pra cá, Pepe, não vem, eu não gosto de gente preguiçosa intelectualmente. Foi arrogante? Foi um pouco, né? Ninguém é perfeito, você é perfeito? Você é anjinho de candura? Não, não é. Então, bem-vindo, né? A gente tem sempre um probleminha ou outro, faz parte da vida. Enfim. E aí eu não tô mais... E aí eu estruturo um roteiro, só que hoje eu não tenho estruturação de roteiro nenhum. Provavelmente você vai sair besteira, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa muito espontânea, então... Eu acho que eu não gosto dessa coisa muito de falar em público. E eu nunca, assim... Não é que eu não gosto, eu não tenho medo, trauma, nada disso, não. Sempre fiz apresentações, nunca tive tanto. Lógico, a gente fica ansioso com uma coisa ou outra, mas isso pra mim é um desafio. Porque ainda assim sou eu tentando colocar as minhas ideias no mundo. E isso é significativo e vem com uma série de bosta também atrás, porque, tá vendo? A espontaneidade que faz. Eu falo palavrão. Isso é uma das coisas que é difícil me polir, entendeu? Porque, enfim, vou tentar não falar muito palavrão. Vou botar nos pis, né? Às vezes eu boto os pis. E isso é porque sempre vem, né? Eu acho que nós mulheres ocupar espaços, sobretudo espaços sociais, e a internet é um espaço social, cara, eu tô na minha casa, ok, mas isso aqui vai, sei lá, pra onde vai, entende? Então as pessoas têm acesso, as pessoas veem, pessoas perto de mim também assistem, que eu sei. Então, isso sempre vem com uma certa... quase que uma aversão, porque na nossa sociedade a gente constitui que mulheres elas têm que ocupar um espaço que é de silêncio, um espaço doméstico, um espaço disso e daquilo outro. Então é como se a gente não pensasse sobre nada, refletisse sobre nada e não pudesse colocar também a nossa opinião no mundo, mas a gente pode, a gente deve e você deve também. Então, várias coisas muito esquisitas aconteceram durante esse canal aqui, tem 2 anos, e muita coisa mudou no canal, porque eu acredito que eu também mudei, então eu acho que, de uma certa forma, eu tenho trazido mais temáticas sociais ou um campo psicológico também, que é uma coisa que eu gosto, então eu falo muito sobre símbolos, né, acabo falando também um pouco, embora não aprofunde tanto em psicologia analítica, mas que é o que eu acho interessante e tal. Mas e de várias coisas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu tenho uma curiosidade intelectual para vários assuntos e para várias coisas, e eu gosto de ser assim, porque eu acho que se manter curioso, sabe, isso é eros, isso é vida, isso é desejo também, né? Se manter curioso é o que envelhece você melhor, né? Então tem muita gente que acha que não, eu vou seguir um roteiro, um padrãozinho e vai ficar enrijecido nisso. Eu acho que eu já fui muitas Tayanes de uma certa maneira e isso me dá repertório, né? Então quando eu falo, eu não estou falando de um lugar aleatório, eu sei o que eu estou falando. Não só intelectualmente, por estudar e tal, mas também por carga, por bagagem, né, de vida. E uma coisa que eu achei bem interessante
não é sobre idade, às vezes é sobre a intensidade das coisas das quais você vive, né? Enfim. Então eu falo bem, eu falo legal, mas não sou uma pessoa muito polida assim mesmo pra me expressar, entendeu? Eu falo as coisas e o que me vem. Não, eu não sou uma pessoa que machuca os outros, tá, gente? Não quero dizer isso, não. Mas eu tenho energia, né? Eu sou uma pessoa enérgica, eu não gosto muito dessa coisa, sabe? Então, é difícil porque se me derem um microfone, se me derem um holofote, eu vou mostrar quem sou eu. E aí, quem sou eu pode agradar como pode não agradar, né? Certamente ninguém agrada gregos e troianos, e quem agrada tá mentindo aí. E assim, nesses 2 anos eu vim sofrendo pressões, vim sofrendo um monte de situações de pessoas que são claramente covardes, né? Que não atacam de frente, né? Porque eu acho que é isso, né? Isso, eu já falei, né? Então, e aí foi uma das coisas que enfim, acontece porque é isso, é a gente ocupar esses espaços, é isso aí que causa, e eu vou continuar causando, vou fazer o quê, né? Deixar de ser eu é que vai ficar difícil. Mas enfim, a hora vai chegar. Vai. Vamos ver quem vai rir por último, bebê. Então, é sobre isso. E ao mesmo tempo, é isso. Então eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Não é que eu não queira falar, não é que eu não... Mas eu não vou só falar coisa bonita. Eu não sou uma pessoa que só falo coisa bonita, sabe? Eu falo coisa também difícil. Eu gosto da verdade, porque pra mim verdade é lucidez. Agora, a gente precisa falar a verdade sempre, toda hora. Não, gente, eu não tô querendo justificar comportamentos que são invasivos, porque tem pessoas que são invasivas. Até porque tem gente que não tem nem instrumento, não tem contorno para determinadas verdades. E mesmo assim, eu acho que a máxima da verdade que quando você está falando sobre uma pessoa, quem sabe da verdade da vida dela é ela. Então, o máximo que você pode fazer é deduzir uma coisa ou outra, bastante suscetível a erros e a equívocos e, enfim, uma série de problemas aí. Então, eu também não acho que esse seria papel nem dentro da psicologia, né? Eu acho que um bom terapeuta faz você chegar a determinados lugares, a determinada consciência, sabe? Não fica te prendendo dentro da porra de um diagnóstico. O que eu vou fazer com isso, né? Então, tem um pouco isso aí. A sociedade do que é tudo rápido, mas tem coisas que não são rápidas, sabe? Tem coisas que não são rápidas, gente. Tem muita coisa sobre você que você não sabe. Tem muita coisa sobre mim que eu não sei. Então, a gente vai aprendendo aí, né? A gente tem que estar aberto e curioso para ir aprendendo. Então, é basicamente sobre isso. Então, eu acho que foi frustrante algumas coisas assim, sabe? Mas, de uma certa maneira, eu sei que isso fala mais sobre as pessoas do que sobre mim. Isso, e é uma coisa também de que, cara, eu tenho mais paciência para essas merdas. Não tenho mais paciência para essas coisas, né? Vou trocar porque eu falei palavrão de novo. Eu não tenho mais paciência para essas coisas, sabe? Então, pra mim, eu tô cagando. Literalmente, eu não tô nem aí. Porque chega, satura, né? Você olha pra pessoa, você vê o mesmo padrão, você vê o mesmo, sabe? Eu já vi esse filme, cara. Tipo, eu já vi esse filme, sabe? Imaturidade emocional, blá, 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 blá. Eu já vi esse filme. E é isso. E vocês já viram meme? Eu não sei se é um meme ou se eu entrei no limbo dos bonecos, né? Que eu até fiz um vídeo da Barbie, né? Falando sobre na época do filme da Barbie. Mas aí caiu nas redes sociais aí, principalmente Instagram, essa coisa dos bonecos. E tem muita crítica social em cima disso, dos comportamentos das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, esses bonecos são muito legais, são muito engraçados, porque você se reconhece em alguns bonecos, né?
E eu até compartilhei a boneca barraqueira, porque eu sou meio barraqueira, sobretudo com esse negócio enfim, relacionamento e pá. E aí, só que ao mesmo tempo, é o que eu falei, reforçador. Da onde que vem isso? Da onde que vem essa leitura, né? E eu comecei a me perguntar, da onde que vem essa leitura? Porque eu acho assim, hoje em dia, né, diferente dos anos analógicos, a última década analógica, né, os anos 90, e até mesmo o começo dos anos 2000, que a gente usava a internet de uma maneira totalmente diferente, gente. A gente fazia contatos com extraterrestres, com internet de escada, ficava mais de 1 hora para abrir uma página na maior paciência do mundo, então era uma outra relação que a gente tinha com a internet, né. Então, assim, não havia tanta essa vigilância, né? Porque a gente não estava 24 horas na internet, né? Então, eu acho que abria mais margem para as pessoas errarem, para as pessoas serem elas mesmas, né? E, ao mesmo tempo, nas redes sociais, as pessoas sempre estão postando, mas a gente tem que entender que aquilo é um recorte da vida delas, sabe? Desculpa, mas se você não sabe isso, aí você não tem habilidade para estar nesse lugar, né? Porque eu também sou muito contra. Gente, eu não gosto de discurso fácil. Então, desliga a internet, as redes sociais, isso e aquilo outro. Sim, gente, também você responsabilizar o cidadão que está tirando uma foto, ser responsável pelo sentimento das outras pessoas, é uma coisa meio complicada, assim, não dá, né, meu bebê? Assim, não dá, né? Não dá. Então, assim, se você não gosta, se é um meandro de porcaria que você acha, você sai das redes sociais, ponto final. Mas eu acho que, enfim, eu não vou ficar demonizando rede social, nem nada do tipo, e falar que, claro que tem problemas, claro, narcisismos, né, essas coisas assim, culto ao corpo, culto à imagem, culto a não sei o quê. Sim, gente, fale sobre sistemas, fale sobre estruturas, não ataque pessoas. Isso tem uma grande diferença. É uma dosagem interessante, mas que faz toda a diferença, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Então, esse lugar de fazer bonequinhos reforçando estereótipo. Então, é a boneca fracassada, que é aquela trabalhadora que trabalha, chega em casa arrasada, acabada, sempre diz que vai entrar na academia, nunca entra e tal. Enfim, e vários estereótipos aí. O pai duas caras, esse do pai duas caras eu ri demais, né? O cara que sempre quer ser pai, né? Que diz que quer ser pai, mas ele tá cagando pros filhos. Eu não vou pagar! Muito bom, né? Ou aquela coisa do princeso, né? Hoje em dia virou todo mundo falando do princeso, né? Princeso, aqueles caras que você tem que pegar na mão, né? Tem uma sensibilidade, você tem que levar para jantar, você tem que pagar a conta. É um grande privilégio ter esse homem na sua vida, né? É o princeso. Mas eu fiquei pensando, mas da onde vem isso, né? Da onde vem? Será que vem de um padrão das pessoas estar saturadas, né? Sobretudo essas coisas do princeso vem muito das mulheres dentro das redes sociais comentando, né? E eu tenho grupos também que participam de várias mulheres comentando sobre mulheres solteiras, né? Que comentam sobre como é que tá o mercado do beijo. Eu gosto de falar mercado do beijo, porque basicamente você parece uma, né? Isso aí na vitrine lá do aplicativo, enfim, do mercado do beijo. E aí elas estão reclamando, né? Que tem muito homem princesa aí. Enfim. Mas pode ser que venha dessa saturação das pessoas estarem, sei lá, um comportamento mais padronizado, de repente. Ou não, ou pode ser só exposição à rede social, né? Porque a gente coloca as nossas vidas na rede social e as pessoas já acreditam que elas já podem deduzir coisas sobre a vida das pessoas. E não é assim que funciona. Adoro aventureira, porque ela gosta de fazer trilha, não sei o que, a Tayane aí do Pico do Paraná. Sacanagem deixar o cara lá, cara. Mas assim, é merda, mas enfim. Não foi legal, né? Mas foi uma merda, mas enfim. Adora aventureira. Ela adora, né? Adora aventureira e tal. E eu acho que ao mesmo tempo que essa crítica social interessante dos bonequinhos e tal, ela reforça estereótipos e
ela não trata nada de maneira profunda, é tudo muito superficial. É a imagem da pessoa, é uma situação, uma questão situacional, aí você já fala que ela é uma amiga de merda, ou que ela é uma pessoa, uma merda, e a gente não sabe, porque a gente não conhece a garota. Enfim, e a atitude foi merda, né? A gente tem que entender que atitudes não necessariamente quer dizer sobre pessoas, né? Cristalizar dentro, entende? A gente, quem nunca, né? Aquela coisa, quem não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra. Quem não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra. Você não tem tanto de vidro, não? Claro que tem, meu amor. Tu já fez várias cagadas. Quer dizer pra mim que tu é anjo? Não é, tu não é anjinho. Se tu tá aqui em planeta Terra, e agora eu vou falar, agora eu vou espiritualizar. Se você tá encarnado em planeta Terra, você não é anjo de Deus. Né? Você veio aqui pra aprender. Igual todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem que se sentir especial, a gente tem que se sentir melhor falar areia do deserto para ficar bonito e bonitinho, né? Eu tô falando muito palavras, já é a terceira, quarta, né? Enfim, vou sair tacando pico. A gente tem que se sentir uma areia do deserto, mas a gente também tem que se sentir especial, né? No sentido de autoestima, que isso é bacana também, porque aí se você não tem autoestima, o que você faz? Você projeta a tua sombra nos outros, né, meu amor? Você faz isso, por quê? Por que você faz isso? Porque você não aprendeu a olhar no espelho e se amar, né? E ser seguro com relação a isso. Aí, em vez de você trabalhar isso, encarar essa porcaria, você fica perseguindo as outras pessoas. E aí foi muito engraçado, que eu tava até falando esses dias, né, não importa com quem, e eu tava até comentando sobre isso, cara, que eu tava pensando nessa música do Creep, né? I'm a creep, I'm a healer, what the hell are you doing here? I don't belong here, I don't belong here, sei lá. Eu não sou a melhor pessoa em inglês, né? E aí eu vi um vídeo falando sobre a música, né? Do grunge, tal. E eu só conhecia mesmo, eu acho que eu conheci uma outra música dessa banda e tal. E aí, eu não lembro qual é o nome da banda, mas eu vou botar aqui. E aí, eu fiquei sabendo que a banda não gosta dessa música, eles quase não tocam essa música, assim, porque é imaturidade infantil pura, assim. Normal, porque ele também era jovem, né, mas não era mais adolescente, né. Formou o córtex pré-frontal, meu amor. Vamos avançar, né. Senão a água bate na bunda. Então, acabou que essa música, que era um desabafo, virou contra a própria pessoa, né. Virou exatamente contra o próprio vocalista. E basicamente o que foi? Ele passou um tempo lá, ele tem uma autoestima muito ruim, porque ele nasceu com o olho torto e ele passou por diversas cirurgias. Isso foi motivo de bullying dele na vida dele, assim, né? Quem nunca? A sociedade é uma merda, bem-vindo. Enfim, e ele passou por bullying, tal, e aí ele conheceu uma garota na faculdade, se apaixonou por elas, e ele ficou perseguindo ela igual um doente mental, né? Ferindo a privacidade dela. Então, assim, e o cara admitiu isso em rede mundial, né? Depois ele falou sobre essa questão, assim, sem nenhum pudor, né? E aí eu fico pensando, gente, que loucura é essa? Uma coisa meio esquisita, né? Mas, enfim. Aí ele falou, tal, perseguindo ela, e aí um belo dia, ele nunca falou que gostava dela, porque ele tinha essa questão com segurança, tal, e aí um belo dia ele tava cantando com a banda dele e tal, e viu ela na plateia, e aí foi pro banheiro, se trancou, chorou e escreveu uma música, que é essa do Creep, que basicamente o que ele fala, gente? Creep é estranho. Então ele tá se arrasando, ele é um merda, ele é estranho, ele é isso, e a menina é um anjo. O que é tudo muito unilateral, porque não, a garota não é um anjo, e não, ele também não é o creep, né? Ele não é estranho. Mas naquele momento ele foi responsivo e foi isso que ele conseguiu fazer. Aí depois
A banda só ficou conhecida por causa dessa música, e aí o que era para ser desabafo e libertador foi uma prisão, né? Durante um certo tempo a banda, e a banda hoje, até hoje não toca em show, não quer tocar essa música, né? Então eu acho que, cara, aí eu vendo tudo isso, eu falei, porra, que imaturidade emocional, porque tipo assim, ele não tava questionando a estrutura, digamos assim, sobre padrões de beleza, né? Na verdade, ele queria ser o Ken, eu fiquei pensando. Ele queria ser o Ken da Barbie, né? A indignação dele é que ele não era o Ken da Barbie. Então eu falo, que ruim, né? Porque ao mesmo tempo, ele, querendo ou não, ele estava reproduzindo um problema, porque ele estava se vendo como um problema, só porque a sociedade estava vendo ele como problema. E tudo bem, gente, quando você é adolescente, quando você é criança, isso é muito comum, porque é isso, a gente precisa mais da validação externa para estar no mundo. Mas conforme você cresce, né, evolui igual uma planta, vamos falar igual uma planta, você cresce, você evolui, você cresce no sentido de evoluir mesmo, sei lá, mentalmente, sei lá, tem gente que até hoje não é evoluída e nem quer evoluir, porque dá trabalho. Enfim, você deixa, né, de dar tanta importância em ênfase ao olhar do outro. Mas também, isso também não é 880. Isso não quer dizer que em um determinado momento, numa determinada atitude, você não vai se importar com a opinião das pessoas. Você, tipo, foda-se, sabe? Essas pessoas que são assim, sabe? Não é sobre rebeldia por rebeldia, mas é uma construção de autonomia da tua autoestima, tipo, sobre o que você gosta de vestir, sobre o que te faz bem, sobre o toque que te faz bem, que não te faz bem. Então você não tá nesse lugar mais de tipo, cara, eu tô fazendo, mas eu não me... Sabe? Eu tô fazendo pra agradar. Isso não quer dizer que você não vá ter... Eu não gosto de reforçar, porque o comportamento humano nunca é 100% uma coisa. Não quer dizer que em determinados momentos você não vai se sentir mais mexido sobre como as pessoas estão te vendo ou não, mas em determinadas atitudes não, você está cagando, entendeu? Então eu acho que é um pouco sobre isso. Agora, quando já é muito, no sentido que a pessoa também não que isso distorce a percepção de valor dela, entende? É isso que eu tô falando. Aí você cria outros problemas, né? Como a própria dismorfia corporal, né? Assim que eles chamam. Que é você se olhar no espelho e você não conseguir gostar de nada em você. Aí já tem um problema, né? Um problema que é foda, cara. E que precisa ser tratado, precisa ser cuidado e precisa reconhecer também, porque, ninguém é também acima do bem e do mal. A gente tá aqui para aprender. O problema não é esse. O problema não é ter uma vulnerabilidade ou ter um problema ou ter uma dificuldade de lidar com certas coisas, porque ninguém é maduro em 100% tudo. Isso é uma falácia. A maioria das pessoas que se acham mais maduras não são. Enfim. Tem gente que sabe que não é madura mesmo, né? Enfim, mas emocionalmente madura é o que eu tô falando só de idade. Mas o que eu me perdi um pouquinho, ó. Deu um negocinho, tic-tac, eu me perdi. Não é sobre você ter um problema, né? É sobre você não terceirizar a culpa. Aí que começa a ferrar, entendeu? Não terceirizar, não projetar, começar a perseguir pessoas igual esse cara fez, a garota, e cristalizar pessoas dentro de papéis. A beleza não é objetiva, é subjetiva. Ela parece um anjo? Depende. De repente ela parecia um anjo para ele, não parecia um anjo para o resto da Inglaterra, né? Então, tem toda essa coisa aí também, né? Sobre questionar essas verdades aí que a gente fica colocando pra gente o tempo todo, que não necessariamente são. A gente cai muito em ilusões, principalmente quando a gente é uma pessoa muito emocional. E gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito importante, sabe? Não existe uma dicotomia ou uma antagonismo. É como se você fosse uma coisa e não pudesse ser outra. Então, se você é uma pessoa emocional, você não pode ser racional, porque uma coisa dá contra a outra. E isso é mentira também, né? Quem diz que você não pode? Né? Você pode interpretar o seu emocional, né?
através do contorno que você tem, da razão, interpretar o seu emocional e você fazer as duas coisas trabalharem para você. Agora, quando você acredita que é uma coisa, você é tudo emoção, tudo isso, então você vai ser uma pessoa reativa, você vai ser uma pessoa que entende que vai fazer merdas e você vai ser uma pessoa reativa. E você vai ter que sofrer as consequências disso, né? E é o que eu falo, na vida do adulto, a água bate na bunda, uma hora ela bate, né? Então, é sobre isso. E aí eu tava vendo a música que eu falei, pô, mas eu acho que é misógino também, né? O fato de você falar assim. Sabe, isso tem no rock, né? Você querer terceirizar um problema que é dele pra ela e ela não tem nada a ver com isso, e aí ela vira um eu lírico que ninguém pediu permissão, entende? Ninguém gosta disso não, cara. Eu acho a gente tanto invasiva. Eu tava vendo sobre isso e fiquei pensando, né? Hoje em dia eu quase não escuto mais grunge e tal, porque eu tô em outra vibe, né? Tô em outra vibe, as pessoas mudam, né? Mas eu ainda gosto de uma coisa ou outra, mas enfim. E é sobre isso. Então eu acho que tô falando isso, várias coisas que eu vim traçando aqui. Eu acho que a gente precisa incentivar mais um aprofundamento, sabe, nas pessoas, tentar não julgar, mas compreender. Isso é um processo muito difícil, né? E é isso. E é assim que a gente evolui para uma sociedade melhor. Mentira! Isso também é uma mentira, uma ilusão. Cara, eu tava vendo uma série, agora eu vou recomendação de série para vocês acessar. Vou trazer coisa boa, vou trazer. Então tem uma série da Apple TV, o nome é Pluribus. Cara, que basicamente para mim essa série condensa o quê? Já pensou se todas essas ideias de New Age, de nova era, né? De espiritualismo e tal, fossem verdades, como seria o mundo? Então, basicamente, o que acontece na série? Eles são contaminados por um vírus. E o que esse vírus faz, né? Não é um vírus, é um fungo. Esse fungo, ele meio que todo mundo começa a pensar igual, sabe? Todo mundo começa a agir igual. Então, eles realmente entram nessa coisa, todos somos um, sabe? Então, o planeta Terra todo vira, todos somos um. E tudo melhora, muita coisa melhora. Tipo, sistema de luz, acabou a propriedade, não tem mais propriedade privada. Você dorme em estádios de futebol, arruma uma cama aí e dorme. Não tem mais propriedade privada, você não trabalha, não tem necessidade. Você vai trabalhar para quê? Você não trabalha, então você... Entende? E é isso, e eles são todos, somos um, e eles vivem naquele êxtase, todo mundo muito feliz, muito contente o tempo todo. E a personagem principal, ela é chata pra caralho, porque ela é autora. Lembra do meme que eu falei no começo? Ela é autora e ela tem um probleminha com bebida e várias coisas assim e tal. E ela não gosta das coisas que ela escreve, porque ela escreve livros de ficção científica, tipo meio Harry Potter, essas coisas assim. Ela não gosta, ela acha uma merda, né? Ela tem meio, enfim, mas ela ganha dinheiro, aí ela... Enfim, ela é uma pessoa imperfeita, sabe? Mas ela não quer se transformar naquilo, sabe? Isso que é interessante. A série é muito interessante, ela traz vários pontos. Eles são veganos também, eles também não pegam nem maçã de árvore e tal, e ao mesmo tempo a série não está perseguindo isso, ela também não está dizendo, ela está apresentando coisas que seriam interessantes, no sentido de todo mundo fosse daquela coisa, mas ela também está apresentando uma problemática, como a perda da individualidade, né? Como a perda da humanidade, né? Porque é isso, eles meio que agem como robô, eles também não se comunicam, não tem necessidade de se comunicar, mas... E essa perda da humanidade também é o ser humano errático, né? O ser humano que comete falhas, que comete erros, né? E está condensado na personagem. Então, muitas vezes, a protagonista nos irrita, a gente fica meio irritado com ela.
Mas e depois ela meio que gosta daquela coisa toda. E é uma crítica também às redes sociais, é uma crítica do pensamento homogêneo, né? Que a gente está afirmando cada vez mais. Então, com redes sociais, o fortalecimento do pensamento homogêneo, do pensamento superficial, ele fica muito mais fácil, né? Então, a série é bem interessante, eu recomendo vocês assistirem. Foi isso, gente. Mil beijos. Tchau, até o próximo vídeo, até o próximo bate-papo. Com script, sem script, vamos ver.